Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e quero, irmãos, iniciar esse culto aqui lendo uma palavra que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 em diante, que diz a palavra do Senhor assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, essa palavra é muito profunda, porque infelizmente todos nós somos materialistas demais, e apesar de acreditarmos em Deus, não conseguimos acreditar no projeto de Deus de verdade, não conseguimos investir no projeto de Deus, não conseguimos acreditar na ressurreição na vida eterna. Por isso Jesus chama a nossa atenção aqui. Mesmo as pessoas que ajuntaram tesouros na terra, que aparentemente a gente acha que elas são extremamente felizes, venderam uma ideia para nós que a felicidade está em ter muito dinheiro, muito poder, muita fama. Tem gente até que diz, olha, o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Mas, irmãos, isso tudo é uma ilusão, porque quando você morre, você não leva nada. Você morre nu, né? Você não consegue nem esconder a miséria do seu corpo. Alguém tem que fazer isso por você. Alguém tem que te levar para longe da sociedade para enterrar o seu corpo. Isso é uma realidade para todos nós. E nós somos incentivados diariamente, por tudo que a gente vê e ouve, para investir na terra, sendo que a terra é um projeto falido. Por isso Jesus está dizendo, olha, você tem que construir tesouros no céu. Como que você constrói tesouros no céu? Como que você vai fazer isso? Para você construir tesouros na terra, você trabalha de acordo com as exigências da terra. Para você ter um bom corpo, você trabalha de acordo com a exigência do seu corpo. Você faz exercício, você se alimenta bem. E para você construir tesouro no céu, Deus deu a fórmula, que é a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler diariamente. Como diz a palavra do Senhor, medita nesse livro de dia e de noite. Se você vê a semana passando, se você vê os dias passando, e você não está conseguindo ler a Bíblia, você ficou 1, 2, 3 dias sem ler a Bíblia, é porque você está fraco espiritualmente. A mesma coisa aquela pessoa que ela gosta de investir no seu corpo, no seu físico. Ela faz uma academia. Ela sabe que quando ela fica 3, 4 dias, 5 dias sem ir na academia, que o corpo dela está perdendo o resultado. Assim também no mundo espiritual. Porque a Bíblia não foi feita para você entender, mas ela foi feita para você ler. Deus ordenou a gente ler. E se você não consegue ler, é porque você está ficando fraco. O relacionamento
primordial com Deus, o princípio do relacionamento com Deus tem que ser pela Bíblia. Pela emoção, pela ilusão, pelo sentimento, você não consegue construir um relacionamento com Deus. Por quê? Porque você aí não tem como conhecer a Deus. Você não tem como conhecer de verdade o projeto de Deus. Você não tem como firmar uma fé forte, uma fé verdadeira, uma fé genuína. A sua fé fica sendo uma fé fraca quando você vai apenas pela ilusão, pelo sentimento. Porque qualquer coisinha que acontece, qualquer ventozinho que der, você perde a fé. Por quê? Porque você está alicerçado nas coisas do mundo, nos pensamentos do mundo, nos seus próprios pensamentos. Que no momento da dificuldade, você tem que aprender a recorrer a Deus. Para isso, Deus tem que fazer parte da sua vida. Deus tem que ser o seu tesouro. Entende o que Jesus fala? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração estiver em Deus, se você determinar para você que Deus é mais importante do que tudo na sua vida, se você determinar para você que você quer ter um relacionamento com Deus, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Para poucas pessoas é fácil isso, poucas. A maioria absoluta, apesar de acreditar em Deus, apesar de muitos leem a Bíblia, muitos se dedicam à igreja, mas não conseguem amar a Deus de verdade. Por isso que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu e venceu. É uma luta que você tem que travar com você e com Deus. Sem você determinar, sem você entender que você não vai acordar e de repente vai estar adorando a Deus, você não vai acordar com uma fé sobrenatural. Se Deus fizer um grande milagre na sua vida, na hora de uma grande dificuldade, de uma grande necessidade, porque aí sim o homem recorre a Deus, principalmente aquele que crê, principalmente aquele que frequenta a igreja. Tem uma dificuldade muito grande, ele vai aos pés do Senhor, ele clama, às vezes clama dia e noite. Mas o que acontece, irmãos? Passa aquela dificuldade, Deus faz o milagre. Nós vemos isso na Bíblia, livro de Juízes, livro de Êxodo, livro de Samuel, livro de Crônicas, nós vemos isso na Bíblia. Quando a situação fica difícil, o povo clama a Deus, faz jejum, faz oração, faz tudo quanto é tipo de sacrifício. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, vai lá e ajuda. A ajuda chega, a paz chega, a bonança chega, a prosperidade chega. O que a pessoa faz? Esquece de Deus. E não pode ser assim, irmãos. Ainda que a sua fé seja pequena, ainda que o seu amor por Deus seja pequeno, você tem que se esforçar, você não pode aceitar isso. Você tem que travar uma guerra com você, para que o seu tesouro seja Deus, o seu tesouro seja o reino de Deus, o seu tesouro seja a palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 12, e você vai ver uma referência do versículo 1 aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Gálatas, capítulo 5, versículo 9, Mateus, capítulo 16, versículo 6, Marcos, capítulo 8, versículo 15, e Mateus, capítulo 23, versículo 28. Diz a palavra de Deus assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas,
de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas não há nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Você vai ver uma referência em Mateus 10, 26 em diante e Marcos capítulo 4, versículo 22. Jesus usa a palavra fermento como um símbolo, fazendo uma analogia ao pecado, e a Bíblia desde o início já compara o pecado, a hipocrisia, a inveja, a rixa, a maldade, ao fermento, não é? Porque um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa, não é? Você pega um monte de farinha, um monte de água, mistura, se você botar fermento, aquela massa, um pouquinho de fermento, faz aquela massa crescer muito. E assim também, um pouquinho de pensamento ruim em você, ele pode se tornar uma coisa muito grande. As pessoas chegam até a matar os seus próprios filhos, matar as pessoas que ele amam, não é? Então, aqui também, Jesus deixa uma mensagem para nós que diz assim, olha, cuidado com a hipocrisia. Não é? Jesus fala várias vezes, acusa os doutores da lei, os crentes, para que eles não sejam hipócritas, fingidos. E tem um grande problema, meus irmãos. A gente às vezes consegue fingir até para a gente mesmo. É importante que você entenda que você pode fingir para as pessoas, você pode fingir para você, mas para Deus, esquece. Então, quando você se pegar sendo hipócrita ou fingido, vá aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero que o Senhor me dê discernimento de espírito. Eu quero que o Senhor me faça enxergar para que eu possa melhorar. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Irmãos, essa profecia, Jesus está dizendo aqui, ela está se cumprindo nos nossos tempos. Até outro dia, até há 20 anos atrás, o povo inteiro, no mundo inteiro, era enganado por políticos mentirosos, por políticos que passavam gerações roubando o futuro das pessoas, não é? E por religiosos mentirosos, sacerdotes mentirosos. Hoje, com o advento da internet, tudo está sendo revelado. Você só é enganado se você quiser. Só se você quiser. E até porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus não se agrada quando aquele que se diz cristão, aquele que se diz crente, não busca conhecimento. Todo cristão tem que buscar conhecimento, não só o conhecimento do dia a dia, da pessoa que você é, da engrenagem que está à sua volta, mas conhecimento do projeto de Deus, conhecimento do mundo político, entendeu? Para que você possa discernir, saber separar o santo do profano, o certo do errado, o puro do impuro. Porque se você não souber fazer isso, você vai ser uma pessoa tola. Você vai ser enganado e o pior, você pode, através da sua tolice, enganar os outros também.
levar os outros para o mau caminho. Jesus diz que um cego não pode guiar o outro. Por que ele disse isso? Porque ele não te chama para ser cego. Jesus chama para você enxergar. Você tem que estar atento e enxergar e ter posicionamento. Você tem que ter posicionamento. Você tem que assumir seu relacionamento com Deus. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O único que tem esse poder é Deus, irmãos. E aqui você vai ver uma referência lá em Mateus capítulo 10, versículo 29, e lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, lá em Marcos capítulo 9, versículo 43. Então, aqui Jesus está deixando claro sobre o inferno, que algumas religiões negam que existe. E Jesus fala no versículo 6, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ô irmãos, você vai ver uma referência em Mateus 25, 31, Mateus 7, 21, Romanos 10, 9, Lucas 9, 26. Essa palavra, irmãos, ela é muito importante, porque muitas pessoas têm a oportunidade de ganhar uma Bíblia de Deus, de ser levado à igreja, de sentir a ação de Deus na sua vida, mas não assumem o casamento com Deus. Então depois não vai reclamar, porque o Senhor está avisando, Deus está avisando, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Você vai ver uma referência em Mateus 12, 31 e Marcos 3, 28. Olha, irmãos, isso é um assunto muito sério, um dos pecados contra o Espírito Santo de Deus. Você vai ver lá no livro de Isaías, no capítulo espera um pouquinho aqui, irmãos, que eu não, às vezes a mente da gente falha um pouco. Livro de Isaías, capítulo 14, se não me fala a memória. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. E você faz uma comparação com Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Você vai ver que a maioria das Bíblias, elas mudam esse versículo aqui em Isaías e cometem um pecado contra o Espírito Santo de Deus. E por isso que é importante você ter uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, uma Bíblia King James original, uma Scofield original, porque o texto dela não tem essa corrupção. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo
o que vos convenha falar. Você vai ver uma referência em Mateus 10, 19, Lucas 21, 14, Efésios 3, 10 e Filipenses 4, 6. Essa palavra é muito importante também para todo aquele que crê. Por quê? Porque muitas vezes nós enfrentamos situações que nós não sabemos como resolver elas ou como sair delas pela nossa força. Normalmente a gente quer usar o poder da ignorância, que é mais fácil, né? Você resolver com a sua própria ignorância. Mas aqui Deus deixa claro, quando você estiver em uma situação de dificuldade, você lembre quem fez aliança com você, lembre quem é seu Criador e peça a Deus para que Deus coloque o pensamento na sua cabeça, para que Deus coloque a palavra na sua boca. Muitas vezes a gente erra enormemente por não fazer isso. Às vezes uma situação, até entre casais, entre pais e filhos, né, entre família, a gente acaba falando o que não deveria falar. Por quê? Porque quer usar o seu próprio pensamento, em um conflito, em uma dificuldade, quer usar o seu próprio pensamento. Esse é o momento de você lembrar que você não é chamado para servir ao homem, nem a você mesmo, você é chamado para servir a Deus, você é um servo de Deus. Então é o momento que você, se você não tem um pensamento bom para resolver aquela situação naquela hora, vai então, entre num banheiro, num quarto, em um canto, e vai falar: Senhor, eu não posso dar a resposta que eu quero dar como homem, como pessoa. Eu preciso do Espírito do Senhor, que o Senhor coloque a palavra na minha boca, coloque a palavra no meu pensamento. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você vai ver uma referência em 1 Timóteo 6, 6 em diante. Irmãos, essa palavra é muito importante. A gente tem uma tendência a ser avarento. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. A nossa vida não consiste na abundância do que a gente possui. Se fosse assim, todas as pessoas bem de vida eram as pessoas mais felizes da terra. Jamais se havia um rico infeliz, um rico suicidando, um rico separando, não é? Mas não adianta ter riqueza, você tem que ter prosperidade. Prosperidade é só com Deus. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você vai ver uma referência aqui, irmãos, em Jeremias 17, 11, Tiago 4, 14, Salmos 52, 7 e Salmos 39, 6. Então Deus pergunta aqui: com o seu poder, com a sua riqueza, com o seu dinheiro, com a sua sabedoria, você vai vencer a morte? Você vai levar o que você tem? É muito mais importante você
ter a presença de Deus do que qualquer riqueza. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, a única riqueza que vale de verdade é a riqueza para com Deus. É o que a gente vê acontecer no mundo aí, irmãos. Isso é claro no mundo, claro. As pessoas sem Deus, às vezes com poder enorme até de destruir o mundo inteiro, como Hitler, por exemplo. O que adiantou? Todo o poder, todo o domínio, milhões e milhões de pessoas aplaudindo ele, concordando com ele, ajudando ele em um projeto maligno, um projeto maldito, e ele se achava o todo-poderoso, chegar no final da vida ter que suicidar, se esconder. É isso que é bom? E quantos pobres na mesma época, que com certeza foram desprezados pela sociedade, não tiveram apoio de ninguém, mas eram ricos com Deus. Muitos alcançaram a prosperidade, como você vê José, como você vê Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e tantos outros, né? O próprio Saul, Davi, e vai por aí afora. Né? Quantas pessoas, quantas milhares, milhões de pessoas que com Deus chegaram muito além do que o poderoso que se acha poderoso pela lei do homem. Você vai ver uma referência aqui do versículo 21, em Mateus 6,19, Lucas 6,24, 1 Timóteo 6,18 e Tiago 2,5. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Você vai ver uma referência em Mateus 6,25. Mas é a vida, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Por isso que a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. O dia que você entender que tudo na sua vida, não interessa se você trabalha muito ou se trabalha pouco, se você é competente ou se você não é competente, o dia que você entender que tudo na sua vida tem que vir das mãos de Deus, a sua vida com certeza vai ser muito diferente. Você vai ser rico para com Deus. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olha, Jesus está nos exortando aqui que nós temos a fé pequena. Realmente, e muitas pessoas, quando você vai pregar isso para elas, elas falam: não, agora eu vou ficar deitado numa rede à toa o dia inteiro, e só com fé, e vou ficar rico. Não é? As pessoas não entendem isso, não. Não entendem que não importa se você, a sua condição material, o que importa é a sua condição espiritual. O resto Deus fará. O resto Deus fará, porque Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus ama aquele que ama Ele, Deus ama aquele que busca Ele, Deus ama aquele que crê nele, Deus ama aquele que tem fé nele.
Não é? Por isso que Deus fala, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, não terei agrado nele. Então, quando você usa a sua fé, Deus se agrada de você, é Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai te conduzir até o último dia da sua vida e te preparar para você receber o maior prêmio que o ser humano pode receber, que é a ressurreição e a vida eterna. Não pergunteis, pois, que é vez de comer ou que é vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Deus sabe tudo, irmãos. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nada te faltará. E se por acaso você for no deserto, é porque Deus está te levando lá para te aperfeiçoar. Se por acaso você entrar na fornalha, é porque Deus está te levando lá para te purificar. Se por acaso você for pelas águas, é porque Deus está querendo te limpar, te lavar, para o seu próprio bem. Com Deus é só coisa boa. Versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Irmãos, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Não temais, ó pequeno rebanho. Está compreendendo, irmãos? A luta é grande. Essa história que todo mundo vai para o céu, esquece isso daí. Deus vai tentar até o último dia da nossa vida nos converter, fazer de nós seres humanos de verdade, nos preparar para que a gente possa morar com Ele no céu, porque já deu a terra para a gente, a terra maravilhosa, não é? E aí, o que tem de errado aqui? É só o nosso pensamento, o nosso sentimento. Se a gente não mudar, se a gente não aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, como que a gente vai morar no céu? Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus, que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você vai ver uma referência aqui em Mateus 6, 21. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Você vai ver uma referência em Mateus 24, 3, 51. Irmãos, Jesus está deixando claro aqui o seguinte: essa história de que as igrejas ficam pregando a vinda de Jesus, não é? Algumas igrejas até marcam datas, algumas pessoas profetizam datas. A Bíblia é clara que ninguém sabe o dia nem a hora, e Jesus está dizendo aqui que você não saberá o dia nem a hora, ninguém saberá, entendeu? Por que ele está fazendo isso? Por que ele não marcou hora? Para você não vir a Deus por interesse, você não se converter de mentira, de fingimento, entendeu? Mas ele está dizendo aqui, você tem que ficar preparado. É quando que você vai se preparar? Ah, em dezembro? Final do ano?
No meio do ano, ano que vem? Não, meu irmão, é hoje. É hoje, você tem que começar a partir de hoje, a partir dessa palavra que você ouve, a transformar a sua vida para que você esteja preparado, porque Deus pode vir hoje mesmo e te levar. A salvação não é coletiva, igual as pessoas estão esperando aí, que a igreja inteira, Jesus vai vir, vai levar uma igreja inteira, vai lotar ônibus e aviões e levar. A salvação é individual, você morre sozinho. Pastor não morre no seu lugar. Salvação é individual, a atitude tem que ser individual, tem que ser sua. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora em que não imaginais. Você vai ver uma referência em Marcos 13, 33, Lucas 21, 34 em diante, 1 Tessalonicenses 5, 9 ou 5, 2, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Aqui você vai ver uma referência em Lucas 16, 1. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Tem religião, tem igreja que toma esse versículo para ela e diz que só eles são os servos fiéis e discretos. Só eles vão para o céu. Irmão, se você está na garra de alguma doutrina, alguma religião que está querendo ser dono de você, leia a Bíblia e sirva a Deus através da palavra, porque senão esses grandes não vão entrar, não vão deixar você entrar também. Não é com conversa de homem, nem com mentira que você vai entrar no reino de Deus, entendeu? Deus não faz acepção de pessoas. Não existe uma igreja que é perfeita na terra e não existe uma igreja que só ela que é a igreja de Deus. Isso é conversa de religioso. Não existe isso no reino de Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Você vai ver uma referência lá em Mateus 25, 15 em diante. Irmãos, aqui também, olha só, aqui Jesus está falando de dois servos, né? Um servo que faz maldade e o outro servo que ele sabe a vontade de Deus, mas ele não faz de verdade aliança com Deus, ele não serve a Deus como diz a palavra. O que vai acontecer? Eu acredito que esse servo aqui vai cair na grande tribulação, porque o Senhor diz aqui que ele será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Está vendo, irmãos? Como que é perigoso ser crente? Ser servo de Deus, ser cristão? Porque aqui diz assim, ó, e a qualquer que é muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Entendeu, irmãos? As coisas com Deus são seríssimas. Seríssimas. Você está ganhando um prêmio, um presente de Deus. Deus está te preparando para um mundo maravilhoso e você quer ter um relacionamento com Deus frio, morno,
fraco, sem responsabilidade, sem gratidão, e vai ficar por isso mesmo? Não vai não, irmãos. Jesus diz aqui no versículo 49, vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Lá você vai ver uma referência em Mateus 3,11 e Mateus 10,34. E também, versículo 50, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se? Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Jesus está fazendo uma referência aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 2, porque diz que quando Jesus viesse, as pessoas não iam suportar a palavra dele, a igreja não ia suportar a palavra dele, o religioso, o falso profeta não ia suportar a palavra dele, a pessoa de coração duro não ia suportar a palavra de Jesus. Tanto é que ele diz no versículo 50 aqui, que eles iam matar ele. A igreja matou Jesus, porque não suportou a palavra dele. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Você vai ver uma referência em Miqueias 7,6. Irmãos, quando você entrega a sua vida para Deus e começa a buscar a Deus, a fazer parte desse mundo, do reino de Deus, que é uma linguagem diferente, que é um mundo diferente, são pensamentos diferentes, são músicas diferentes, são palavras diferentes, são atitudes diferentes. As pessoas que têm um coração duro, que não querem compromisso com Deus, elas vão criar problema para você, elas vão bater de frente com você, elas vão dificultar muitas vezes a sua vida. É o que Jesus está deixando claro aqui, não é? Isso acontece em muitas famílias. As famílias, ao invés de ver que você saiu lá do buraco, com muita gente, acontece com muita gente, a pessoa estava no inferno lá, usando droga, batendo na mãe, fazendo tudo quanto é coisa errada. Ela se converte, se transforma numa pessoa boa, para de fumar, para de beber, para de usar droga, para de falar palavrão. A família, ao invés de seguir o exemplo, não, fica contra, porque ela é religiosa, ou quer achar que é tão importante que ela não precisa de Deus, né? Versículo 54, e dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, o Senhor está dizendo claramente aqui, as coisas de Deus não são brincadeira. A palavra de Deus não é vã, a palavra de Deus é séria, vai se cumprir, está se cumprindo. Muitas coisas já se cumpriu, muitas coisas vão se cumprir. A palavra de Deus é real, o projeto de Deus é real. Não leve na brincadeira, não leve de qualquer jeito. Leve a sério e lute para que você consiga amar a Deus de todo o teu coração. Amém?